Hoje vamos falar do peculato. Artigo 312. Apropriar-se o funcionário público de dinheiro, valor ou qualquer outro bem imóvel, público ou particular, de que tenha posse em razão do cargo ou desviá-lo em proveito próprio ou alheio. Pena: reclusão de 2 a 12 anos e multa. Antes de continuarmos, anote esses verbos: apropriar, desviar e subtrair. Na maioria das vezes que aparecer esses verbos em questões que tangem crimes praticados por funcionários públicos contra a administração, pode ter certeza que a questão estará falando do crime de peculato. Grosso modo, o peculato seria o furto praticado por funcionários públicos. Mas, na verdade, não é só o furto que caracteriza o peculato. O desvio e a apropriação também irão caracterizá-lo. Para quem não sabe, a palavra peculato vem de pecus, que significa gado, que advém da época em que o gado era tido como moeda. Então, o peculato era o furto do gado. Com o passar dos tempos, o termo peculato passou a designar furto ou apropriações contra a coisa pública. Por isso que muita gente acha que o peculato é só o furto cometido por funcionários públicos. Cuidado com isso. Os verbos apropriar e desviar, trazido no caput do artigo 312, trata respectivamente do peculato apropriação e do peculato desvio. Você também pode perceber que o artigo fala apenas em funcionário público. Isso significa que o peculato é um crime próprio de funcionários públicos. Ou seja, só quem é funcionário público pode cometê-lo. Outra informação que podemos extrair do artigo 312 é que o objeto do crime pode ser bem móvel, público ou particular, desde que esteja sobre a guarda do funcionário público em razão do cargo que ele ocupa. A apropriação do bem ou seu desvio não precisa ser para o funcionário. Pode ser para um terceiro. Uma coisa sem noção que é cobrada nas provas diz respeito à pena imposta contra quem pratica o crime de peculato. Ou seja, você vai ter que saber que a pena do peculato é de 2 a 12 anos e multa. E se o funcionário público não tem a posse do bem, comete que crime? Vejamos o que diz o parágrafo 1º. Parágrafo 1º. Aplica-se a mesma pena se o funcionário público, embora não tendo a posse do dinheiro, valor ou bem, o subtrai ou concorre para que seja subtraído em proveito próprio ou alheio, valendo-se da facilidade que lhe proporciona a qualidade de funcionário. Quando o funcionário não tem a posse do bem, e mesmo assim o subtrai ou facilita para que um terceiro o subtraia, mesmo assim comete o crime de peculato. Sendo que neste caso, o peculato será chamado de peculato furto. Por exemplo, o funcionário que vai a outra seção e de lá subtrai algum bem ou facilita para que um terceiro cometa o crime. Vejamos peculato culposo. Parágrafo 2º. Se o funcionário concorre culposamente para o crime de outrem, pena de detenção de 3 meses a 1 ano. O parágrafo 2º é autoexplicativo. É o seguinte: o funcionário que esqueceu a porta da repartição aberta e por isso furtar o computador de lá. Ele, o funcionário que esqueceu a porta aberta, irá responder culposamente pelo crime de peculato. Parágrafo 3º. No caso do parágrafo anterior, a reparação do dano, se precede a sentença irrecorrível, extingue a punibilidade. Se lhe é posterior, reduz de metade a pena imposta. Esse parágrafo 3º despenca nas provas. Mas você não vai errar porque é muito simples. Por exemplo, você esqueceu a porta da repartição aberta e por isso furtar o computador de lá. A culpa de o crime ter ocorrido foi de quem? Foi sua. Então você vai responder culposamente por aquele crime. Neste caso, você irá responder pelo peculato culposo. No entanto, se antes de ser dada a sentença você indenizar a repartição com outro computador, o processo será extinto. Mas se você só indenizar depois da sentença,
a sua pena será apenas reduzida da metade. E quando o funcionário público utiliza um bem qualquer em seu benefício ou de outrem, mas com a nítida intenção de devolver aquele bem, isto é, sem que exista a vontade de se apossar daquele bem que está sob sua guarda. Por exemplo, o funcionário que pega o carro da repartição para ir ao mercado. Isso é caracterizado peculato ou não? Atenção, isso não é caracterizado como peculato. Isso vai ser apurado na esfera administrativa como um ilícito administrativo e, dependendo do caso, pode ser encaixado na lei de improbidade administrativa. Cuidado com isso. A doutrina chama isso de peculato de uso. Então, quando você ouvir falar em peculato de uso, você vai saber que, na verdade, não seria o crime de peculato, seria um ilícito administrativo apenas. Peculato mediante erro de outrem. Artigo 313. Apropriar-se de dinheiro ou qualquer utilidade que no exercício do cargo recebeu por erro de outrem. Pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa. Alguns doutrinadores chamam este tipo de peculato de peculato estelionato ou peculato impróprio. Ocorre quando, por engano, o contribuinte entrega ao funcionário valores que seriam destinados à administração pública e o funcionário se apropria desses valores. Você sabendo isso, já é o suficiente para você responder a maioria das questões sobre o crime de peculato. É isso aí, se inscreve para não perder nosso próximo vídeo. Até lá, beleza? Tchau!